uma alegria muito grande ter recebido esse convite para falar sobre uma das obras, um dos escritos de Leon Denis, que tanto admiramos. Agradecemos aos amigos de Caratinga, que ainda não conhecemos pessoalmente, mas quem sabe oportunamente poderemos conhecer. E uma alegria também dividir essa tarde com amigos tão queridos, com o Tiago, com o William. Estávamos desde de manhã acompanhando toda a programação, todos os companheiros que vieram antes, e estávamos aqui já nessa energia tão bacana quando nós nos unimos, nos conectamos com esse objetivo do estudo e do aprendizado. E essa que é a última, né, palestra, depois a gente vai ter ali um bate-papo respondendo as dúvidas, as perguntas de vocês. É um tema que certamente interessa a todos nós, especialmente nesses dias de desafio, quando as dores têm nos visitado de uma forma mais intensa coletivamente. Então, já no finalzinho do livro Depois da Morte, na quinta parte, quando Leon Denis está tratando do caminho reto, ele vai escrever um texto chamado Resignação na Adversidade. E a frase com a qual Leon Denis começa o texto já é uma frase muito forte, porque ele começa assim: o sofrimento é lei em nosso mundo. O sofrimento é lei em nosso mundo. Então, já de início, ele está dizendo assim, olha só, não adianta resistir, não adianta achar que é possível estar num mundo como o nosso, de provas e expiações, e achar que você pode passar toda uma encarnação, toda uma reencarnação aqui na Terra, fugindo, desviando do sofrimento, desviando da visita da dor. A dor, cedo ou tarde, bate à nossa porta. E a nossa forma, no nosso estágio evolutivo de lidar com a dor, tem sido através de muito sofrimento, de muitas lágrimas. Leon Denis, inclusive, dirá: a humanidade tem derramado lágrimas. E o sofrimento, a visita da dor, é algo bastante democrático. Porque certamente que existem sofrimentos materiais, pessoas que em dada reencarnação experimentam um sofrimento material da escassez, da falta do necessário, de uma forma assim que a gente fala, meu Deus, como que a pessoa pode ser feliz, pode sorrir? A gente, inclusive, é capaz de se surpreender com pessoas que conseguem tamanho testemunho, que diante do pouco ou do nada que tem, conseguem ainda sorrir, conseguem ainda alegrar-se mais do que tantos outros que estão na bonança, que estão com tantas coisas que poderiam ser compartilhadas. Mas se de um lado nós teríamos aqueles que o desafio e a visita da dor se apresenta na escassez, na falta, até mesmo na miséria, encontraremos outros que desse aspecto material, do alimento, da educação, da casa, podem ter bastante coisa, mas que a dor se apresentará de outra forma, às vezes no afastamento de um ente amado, ou naqueles conflitos internos, na culpa, nos conflitos morais. Porque o simples fato de nós sermos seres ainda imperfeitos já é motivo suficiente para que nós soframos. As nossas imperfeições geram sofrimento. No livro O Céu e o Inferno, quando está falando do Código Penal da Vida Futura, sim, existe um Código Penal da Vida Futura. Quando eu estava na Juventude Espírita, há bastante tempo, eu lembro que quando alguém falou assim, era um quiz, uma dinâmica, uma gincana, e era verdadeiro ou falso? Existe um Código Penal da Vida Futura? E eu, não, claro que não. Errou, existe um Código Penal da Vida Futura. Nesse livro espetacular, O Céu e o Inferno, tratando ali da justiça divina à luz do conhecimento espírita, Leon Denis, quer dizer, Allan Kardec, vai fazer um resumão de alguns princípios que podem ser descritos detalhadamente sobre como funcionaria a justiça divina.
E um desses pontos que é muito interessante a gente estudar, em que Allan Kardec vai dizer assim, para cada uma das nossas imperfeições há um sofrimento. Para cada uma das nossas imperfeições há a visita da dor. E aí a gente pode fazer uma listinha dos nossos sofrimentos atuais, o que a gente está passando nesse momento de sofrimento, que a gente considera sofrimento, porque para algumas pessoas, às vezes a gente olha a vida do outro e acha que certas coisas para ele é sofrimento, e às vezes a própria pessoa não acha que aquilo é um padecimento, que aquilo é um sofrimento. Leon Denis, mais à frente desse texto, vai trazer essa questão do ponto de vista, sobre que ponto de vista estamos olhando. Mas o fato é que se fizéssemos essa lista, poderíamos buscar uma associação. Será que isso que eu considero um sofrimento na minha vida, que tipo de imperfeição pode estar gerando ou aumentando essa situação? Porque vocês poderiam dizer assim, Larissa, peraí, mas você está dizendo que os sofrimentos, segundo o Código Penal da Vida Futura, são gerados pelas nossas imperfeições, mas e aquelas provas? E aquelas coisas que vieram assim para nos testar? Olha, se eu não tenho mais imperfeições, eu vou considerar como desafios, como provas, e não como sofrimentos. É o nosso estágio evolutivo que nos faz olhar para essas experiências, tanto reparadoras quanto desafiadoras, com esse olhar de que tá difícil, tá sofrido. À medida que a gente vai avançando, à medida que a gente vai depurando, a gente vai tendo uma outra compreensão disso. Aquilo que antes nós observávamos como, nossa, eu tô sendo punido, nossa, o que eu fiz para merecer isso? A gente terá maiores condições de considerar como um degrau na nossa escalada evolutiva, como um sofrimento que é necessário para o crescimento, e não simplesmente como uma punição, na vitimização, me sentindo um coitadinho por conta daquela experiência. O sofrimento, a dor, podem nos visitar por conta, então, das nossas imperfeições. Mas tem uma coisa que é muito interessante a gente notar e que Leon Denis vai trazer um pouco esse raciocínio aqui. Nem tudo está diretamente ligado a, como inclusive foi abordado um pouco isso pelo William anteriormente. Eu fiz isso, então estou pagando. Tem uma dose enorme de experiências desafiadoras que são lidas por nós como sofrimentos, que são dores do crescimento. Eu tenho uma filha e eu sempre acabo na palestra, eu acho que depois que eu me tornei mãe, metade dos meus exemplos são de maternidade, não tem jeito. Mas um dia desses, a Marina, que está agora com 3 anos, falou assim para mim, mãe, eu queria voltar a ser um bebezinho. Vamos brincar que eu sou um bebezinho? Por quê? Porque tem certas vantagens em ser um bebezinho. Existem certas vantagens na nossa situação espiritual em ficar na acomodação, em ficar naquele lugar do menor esforço. Porque crescer dói. Desenvolver-se dói, requer esforço. Quando a gente era criancinha e estava ali aprendendo a andar, a gente não estava pagando nada, não estava sendo punido por ninguém. É um esforço, é um desafio necessário ao desenvolvimento, à passagem de uma etapa para outra. Existem, inclusive, pessoas que sentem dores físicas quando crescem muito rapidamente, passando às vezes da infância para a pré-adolescência, e sentem dores nas pernas, dores na coluna, porque até fisicamente crescer dói. Então tem uma parte dessa dor, tem uma parte disso que encaramos como sofrimento, que é o nosso desenvolvimento. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de acompanhar, existem vídeos muito interessantes disponíveis hoje na internet, em que é possível a gente acompanhar o desenvolvimento, a germinação de uma semente. Gente, é a coisa mais incrível do mundo, porque eles vão filmando e vão acelerando, né? Então, aquilo que a gente ficaria ali dias e dias e semanas para ver alguma coisa acontecer, eles deixam a câmera e depois aceleram, e você vai vendo
todo o esforço, toda a dor, todo o trabalho da natureza. Quando aquela semente, naquelas condições propícias de uma terra, de água, ela vai fazer todo um esforço para romper aquela casca. É um esforço hercúleo. E então, quando ela consegue romper, primeiro vai vir uma parte das suas raízes que vão para a terra. E a outra parte das suas raízes vai começar a buscar a luz, a buscar a parte acima da superfície daquela terra. E ali vai começar o seu pequeno caule e as suas pequenas folhas. E assim acontece conosco. Para que nós chegássemos até aqui, até esse estágio evolutivo em que nos encontramos, de seres que estão aqui nessa faixa de humanidade, precisando ainda desenvolver tantos valores característicos desta etapa de humanidade, mas que ficam ambicionando valores que são da etapa da angelitude, para que chegássemos até aqui, poderíamos cantar aquela música: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. E nessa caminhada, uma parte das experiências que nós tivemos foram experiências como aquela pequena semente, que precisou fazer uma força, romper a inércia, buscar algo além para avançar, para desenvolver-se. Inclusive, as paixões, que a gente inclusive fala assim, as paixões como uma coisa super negativa, é muito importante que a gente estude no livro A Gênese as explicações que Allan Kardec dá sobre as paixões. Porque as paixões, elas têm, como tudo que foi criado por Deus, um papel a desempenhar, que é exatamente esse papel de ir além do instinto, de buscar um pouco mais. A questão é que o livre-arbítrio nos dará possibilidades nesse um pouco mais, e às vezes a gente vai querer muito mais e não um pouco mais. Então a gente vai sair do comodismo, que é bacana, o que é necessário, mas a gente vai ficar meio perdido, como aquela criança que a gente dá muitas possibilidades, então ela não sabe nem o que ela quer. Acontece um pouco isso, a gente vai um pouco para os extremos, até que a gente encontre ali, veja que entre um extremo e outro não é o ideal, encontre aquele lugar de equilíbrio. Descubra que os excessos não nos satisfazem. E às vezes temos várias experiências de excesso, para depois buscarmos experiências de escassez, com medo do excesso, até que a gente encontre esse lugar de maior equilíbrio. Então, Leon Denis, quando vai nos falar de todas essas adversidades, de todos esses desafios existenciais, ele vai deixar claro que, do ponto de vista material, para alguém que não acredita em absolutamente nada além da matéria, realmente parece bem desafiador. Talvez só aqueles filósofos que buscaram em raciocínios do estoicismo, né? Algum motivo, alguma forma de se manter na ética, de se manter dentro de certos valores. Mas quando a gente descortina a vida espiritual, certamente a gente tem maiores possibilidades de encarar a dor, o sofrimento, as adversidades de uma nova ótica. Porque imaginemos, se eu já tenho notícias de que eu não sou um ser material, de que eu sou um ser espiritual numa experiência terrestre, de que o meu objetivo aqui na Terra não é o destaque social, não é a quantidade de likes, não é aparecer cada vez mais, não são simplesmente as realizações materiais, que o meu objetivo aqui na Terra é o meu próprio processo de aperfeiçoamento, de purificação da minha alma, que eu estou aqui para aprender a conviver com o outro, para exercitar a fraternidade, para aprender a perdoar, a tolerar, a ser indulgente. Isso não muda ou não deveria mudar a nossa forma de encarar as coisas? E tem uma frase aqui que Leon Denis vai dizer sobre esse ponto de vista diferente que a doutrina espírita e que também outras doutrinas espiritualistas nos proporcionam. Olha que interessante o que ele diz.
observada sob este ponto de vista, o ponto de vista espiritual, a desgraça para o ser humano já não é mais o sofrimento, a perda dos entes que lhe são caros, as privações, a miséria, a desgraça. Será então tudo o que manchar, tudo o que aniquilar o adiantamento, tudo o que lhe for um obstáculo. A desgraça para aquele que só observar os tempos presentes pode ser a pobreza, as enfermidades, a moléstia. Para o espírito que paira no alto, ela será o amor do prazer, o orgulho, a vida inútil e culposa. Olha que interessante. Tem uma análise também que me veio à mente pensando sobre essa construção de Leon Denis. Uma vez eu escutei um palestrante espírita falando que achava muito interessante como, estudando as obras, a literatura de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, ele sempre observava que os espíritos que vinham socorrer na hora que as questões estavam complicadas, que os trabalhadores não davam conta, que tinha um assédio espiritual muito grande, os espíritos que eram requisitados eram sempre espíritos que estavam naquela oportunidade, espíritos desencarnados, mas que estavam naquela oportunidade como espíritos femininos, porque sabemos que o espírito em si não tem sexo, mas poderemos nos identificar com uma das polaridades e passar mais tempo em uma dessas polaridades. E então, quando a gente realmente estuda as obras de André Luiz, a gente vê, nossa, precisaríamos agora chamar para uma situação dessa só um coração que muito ama. Aí vem uma mulher, aí vem Blandina, aí vem não sei quem, sempre mulheres. Eu depois fui fazer essa análise e eu vi que é verdade. E então tem um livro que eu não recordo o autor agora, mas que trata das mulheres no cristianismo primitivo, daquelas que às vezes no evangelho, nas descrições, apareceram assim, só citadas, como Joana de Cusa, só ali uma passagenzinha, e que com as obras mais recentes do Boa Nova, as obras de Amélia Rodrigues, as obras de Humberto de Campos, é que a gente pode ter maiores notícias dessas personalidades femininas que conviveram com Jesus, mas que estavam ali meio de escanteio, porque existia, não por Jesus, mas pela cultura da época, uma forma de lidar com a mulher ainda como uma propriedade do homem, Joana de Cusa, ou como o nome da cidade, se ela não fosse casada, referindo-se, por exemplo, a Maria de Magdala. E então, essas mulheres que não eram consideradas sequer como apóstolos, como discípulos, diretos como eram os outros, como eram os homens, elas tiveram a oportunidade de passar por sofrimentos, por padecimentos, por experiências de enclausuramento, de silêncio, de provas que facilitaram o progresso dessas almas. Porque imaginemos, as mulheres sofriam exclusão, podiam inclusive ser devolvidas. Eu estava estudando inclusive um livro sobre o contexto na época de Jesus e os motivos que poderiam levar um homem naquela cultura em específico a dar uma carta de divórcio a uma mulher eram às vezes motivos muito pueris. Ele poderia achar que ela não cozinhava bem, por exemplo, e isso seria um motivo para devolvê-la, para dar uma carta de divórcio. Traição, então, aí ela poderia ser apedrejada. Se pega, como foi o caso da mulher defendida por Jesus, se pega no flagrante, era direito do marido que ela fosse apedrejada, era a justiça da época. Então, essas almas que vieram em experiências femininas já sabiam que estariam ali num contexto em que a mulher, a experiência do feminino era muito desafiadora. Não que hoje não seja, mas são desafios diferentes. Naquela época, você sequer ter direito a um lugar de igualdade, você depender sempre da figura masculina, certamente são desafios diferentes. Enquanto os homens eram sempre convocados a tomar a frente, a questão do orgulho sendo sempre sobressaltada,
esse lugar de escanteio, de esquecimento, é uma forma também de trabalho, de desenvolvimento da humildade, do serviço. A pessoa que vinha o ser que vinha numa experiência do feminino, qual que era o seu lugar? Um lugar de serviço. O lugar reservado era um lugar de serviço aos filhos, de serviço aos homens que faziam parte daquela comunidade. E isso vai desenvolvendo aspectos diferentes da nossa alma. Os seres que vêm repetidas vezes nessa experiência de silêncio, de escanteio, de não ser escutada, vão com mais rapidez desenvolvendo certos aspectos, como a humildade. E aquele que vem repetidas vezes em experiências de lutar, de brigar, em que ele precisa defender, ele precisa se exaltar, ele vai precisar de uma caminhada para chegar até a humildade, porque a sua experiência nesse aspecto do masculino não está tão diretamente ensinando a humildade quanto aquele que vem no serviço. Imaginemos aquelas pessoas que passaram, infelizmente, porque não estamos dizendo aqui que seja Deus quem cria esses cenários de subserviência, mas são questões humanas, são construções culturais nossas, do nosso estágio evolutivo. Mas nas sociedades em que isso aconteceu, em que a mulher esteve subalterna e por isso as brigas, os ódios, as disputas estiveram sempre muito sobressaltadas em relação aos homens, nessas culturas em que existiu a escravidão, a gente sabe que isso é uma construção humana, mas é claro que Deus há de aproveitar essas circunstâncias criadas pelo homem para o aprendizado comum, para o aprendizado de todos. Então, alguém que vem numa experiência, por exemplo, de extrema dor e de extremo sofrimento, que é você ser servo de alguém, você ser escravo de alguém, que aspectos estarão sendo desenvolvidos? Porque todas as dores, meus amigos, todos os sofrimentos são experiências, são aprendizados. Não adianta a gente ficar se perguntando, foi algo que eu fiz agora? Foi algo que eu fiz antes? Independente se você fez antes, se você fez agora, se você não está pagando nada, mas pediu para ter essa experiência, para adiantar o seu progresso, o fato é que cada experiência que nos acomete, cada experiência que nós somos convocados, porque nem sempre é um convite, a prova, até um convite, não é mesmo? Porque a prova, a gente pode dizer não, pode dar aquela fugida. Quando vem na roupagem de uma expiação, é uma convocação. Aí a gente vai ter que passar por aquela experiência realmente. Mas em todos os casos, prova, expiação, é sempre uma oportunidade de crescimento. Há sempre um papel que a dor veio desempenhar. Encaremos a dor, que é o que Leon Denis propõe aqui, como uma professora. Encaremos o sofrimento como aquele remédio que precisamos tomar. Eu acho tão bonitinho quando eu vou dar um remédio para minha filha e ela está doente por algum motivo e ela pergunta assim, mamãe, esse remédio é bom ou é ruim? Em geral é ruim, porque quando precisa de remédio, normalmente precisam ser aqueles mais amargos. E eu falo assim, filha, é ruim, mas você precisa para ficar boa. E ela fala, tá bom, mamãe, resignadamente. Então, como a criança que, mesmo com uma capacidade cognitiva limitada pela idade, já tem condições de tomar um remédio e poderia ali ter esperneado, ter brigado, ter jogado para cima, mas hora ou outra teria que tomar. E quanto mais a criança, se ela opta por esse caminho de se debater, de fazer birra, pode chegar um momento que a gente precisa aplicar uma injeção, porque se ela não está aceitando tomar e se é para o bem dela, então a gente vai ter que encontrar meios de dar aquela medicação. E assim acontece conosco. As experiências pelas quais passamos têm um aprendizado envolvido. Ali está a nossa cura. Aquilo que a nossa alma precisa desenvolver, trabalhar, para que a gente alcance outros degraus da nossa própria caminhada. Senão a gente fica estagnado, senão a gente fica ali, roda, 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 e não sai do lugar. Inclusive, tem um livro que eu li uma vez chamado Caminho da Autotransformação,
que fala assim: deixe que a dor desempenhe o seu papel. E às vezes a gente não deixa que a dor desempenhe o papel que ela veio desempenhar. Às vezes a gente está numa experiência que a gente não tem como sair, porque deixar a dor desempenhar o papel que ela tem a desempenhar não tem nada a ver com passividade, com então eu não vou fazer mais nada, não vou correr atrás de nada, eu nasci assim, síndrome de Gabriela, vou deixar que a vida me levar. Não é disso que se trata. Se você tem alguma coisa a fazer para minorar esse sofrimento, se há algo que está nas suas mãos, então você faça. Então talvez seja exatamente uma prova da sua vontade, do seu esforço, da sua dedicação. Agora, existem muitas circunstâncias que não há o que fazer. Uma dessas circunstâncias em que realmente não há o que fazer, e que é citada aqui nesse capítulo por Leon Denis, é o afastamento, a desencarnação de pessoas que amamos. Não tem o que fazer. A pessoa desencarnou, a gente ama a pessoa. Não tem o que fazer. E aí, se a gente não permite que a dor faça o papel que lhe compete, porque esse afastamento, além da necessidade da própria pessoa de voltar à espiritualidade, há sempre um aprendizado nesse afastamento. Um aprendizado de desapego, um aprendizado de aproveitar as oportunidades com aqueles que permanecem. E se a gente deixa que a dor faça o papel dela, a gente acolhe aquela dor. A gente acolhe o nosso próprio sofrimento, a saudade, a vontade de que a pessoa estivesse aqui. Vocês não têm noção, talvez vocês tenham noção, da quantidade de pessoas, espíritas principalmente, que diante do afastamento, às vezes abrupto, inesperado, nesse contexto então que estamos vivendo de coronavírus, quantas e quantas pessoas desencarnando, às vezes com uma evolução do quadro muito rápida, e as pessoas tendo que lidar com afastamento de familiares, com companheiros de trabalho, no cenário de saúde, nessa frente de trabalho. Gente, quantas e quantas pessoas, por conta do conhecimento racional, não querem sentir, permitir que a dor venha à superfície. E ficam lidando com aquela dor, porque a dor é um sentimento, ela está aqui, a gente sente na própria pele, ela não está aqui em cima. Aqui é cognição, é raciocínio. Então, por saber que somos espíritos e por todas essas verdades tão importantes sobre a espiritualidade, sobre a continuidade da vida, sobre a comunicabilidade entre os espíritos, muitas pessoas querem lidar com a experiência do afastamento, inclusive desse afastamento abrupto, do ponto de vista racional. E então dizer assim, mas como você está diante disso que acontece? Nossa, eu estou bem, porque a gente vai se reencontrar, porque somos todos espíritos. Gente, não é assim. Permitir que a dor faça o seu trabalho não é anestesiar a dor. É atravessar exatamente o túnel em que a gente vai precisar encontrar a dor, encontrar as nossas fragilidades, encontrar as nossas imperfeições, encontrar a nossa incapacidade em lidar do ponto de vista emocional com aquilo que nós já sabemos do ponto de vista intelectual. Então, não esperemos de nós mesmos lidar com os sofrimentos humanos como um robô que nada sente. Porque vocês sabem que da mesma forma que fisicamente, quando a dor é grande, nós temos a capacidade de anestesiar provisoriamente essa dor, emocionalmente a gente faz a mesma coisa. Vocês já devem ter visto algum relato, documentário, de pessoas que, por exemplo, caíram do avião ou tiveram acidentes em lugares muito distantes, em geleiras, quebraram a perna e, na verdade, essa pessoa, pela dor, não teria condições de caminhar, mas como não tinha outra coisa o que fazer, existem relatos de pessoas que chegaram a caminhar quilômetros com as pernas completamente quebradas e não sentiram nada. Quando chegou lá, no lugar onde alguém poderia ver e ajudar, a pessoa desmaia, entra em colapso todo o sistema orgânico. Gente, a gente faz a mesma coisa com as nossas emoções. Muitos de nós assimilamos algumas ideias aqui em cima
E então queremos lidar com as adversidades, achamos, confundimos que resignação é estar simplesmente anestesiada. Então, tudo que acontece, a pessoa está ali, não, tá tudo ótimo, ela está sempre anestesiada. Até que chega um dia que tudo aquilo que ficou ali embaixo do tapete, a pessoa começa a ter crise de ansiedade, a pessoa entra num transtorno depressivo ou num quadro de bipolaridade e a pessoa diz assim, mas está tudo bem, eu lido bem com os meus problemas, eu estou sempre bem. Ela não está sempre bem, ela não está disposta a olhar realmente para as suas adversidades. Porque vamos fazer uma comparação assim bem grosseira, mas que eu acho que nos ajuda a entender como é a dor fazendo o seu papel. Quando a gente começa a ir na academia para fazer, a gente não, né? Porque eu realmente não gosto nem um pouco, já tentei, não é o meu perfil. Mas vocês, as pessoas que gostam, que conseguem de ir na academia, eu sei mais ou menos como funciona. E funciona mais ou menos assim, você vai, você diz mais ou menos se você quer, né, mais músculos, condicionamento, o que, que você está buscando ali, seus objetivos, e há um preparador físico de educação física que vai traçar ali, né, um caminho para você alcançar os seus objetivos. E aí, você que estava lá achando que está tudo maravilhoso com você, começa a fazer coisas muito leves ainda, que você consegue, esse peso tá bom, e você consegue. Gente, depois dessa primeira semana de academia, o que costuma acontecer? O nosso corpo, que não estava acostumado com aquele exercício diário, começa a liberar ácido lático para se defender, para nos proteger. Então vem uma dor física muito grande. A ponto de você falar, eu não vou conseguir continuar os exercícios, está doendo muito, fisicamente dói, você fica com tudo dolorido. E então o seu preparador físico dirá, continue, é isso mesmo, isso significa que o seu corpo está trabalhando. E aí, quando você estiver acostumado, mais ou menos falando, não, eu tô achando que esse peso aqui já tá de boa. Ele faz o quê? Aquela criatura maravilhosa que trabalha na academia. Ele aumenta o peso. Então, aquilo que estava ótimo para você começa a ficar pesado de novo. E você vai passar de novo por esse processo de sentir dor física novamente. E assim vai, né? Quem continua na academia, parabéns para quem continua, isso vai acontecer repetidas vezes. E é assim que acontece conosco. Algumas lições que talvez hoje a gente fale assim, nossa, por que aquela pessoa está sofrendo com aquilo, um negócio simples desse? Talvez para a gente seja simples, para aquela pessoa é complexo, para ela está doendo. Porque a maior dor é aquela que a gente está sentindo, quando é a dor do outro, temos uma certa tendência a achar que nem é tanta coisa assim. Inclusive aqui nessa obra, Leon Denis, ele não vai falar na palavra empatia, que é uma palavra muito recente, muito moderna, mas ele vai dar a entender, através de uma colocação que ele faz aqui, como se a experiência da dor, né, a experiência da academia, a experiência de desenvolver essas musculaturas emocionais, de realmente sentir, passar pela experiência do ponto de vista emocional e não apenas intelectual, e não apenas racional, é exatamente isso que vai nos dar condições de nos colocar melhor no lugar do outro. E talvez você diga, não, mas eu hoje já consigo me colocar no lugar de algumas pessoas, sentir empatia, mesmo sem ter passado por isso. E quem te disse que você não passou por isso? Porque talvez você ache que não passou, mas talvez você tenha passado e talvez esse registro, de forma inconsciente, esteja no seu ser, esteja no imo da sua alma. E por isso você tenha essa capacidade de compadecer-se, de sentir com o outro, de colocar o seu coração junto com o outro, porque intimamente você já está sensível. O Leon Denis vai trazer esse raciocínio com palavras belíssimas. Ele vai dizer assim, a dor faz jorrar de nós tesouros de piedade, de carinho e afeição. Esses que não a têm conhecido, que não têm conhecido a dor, estão sem méritos. Sua alma foi preparada ainda muito superficialmente.
nesses coisa alguma está enraizada. Ou seja, é aquela semente que ainda não passou pelo processo da germinação, ainda não está enraizada. Nem o sentimento está enraizado, nem a verdadeira razão está enraizada. Visto não terem passado pelo sofrimento, permanecem indiferentes, insensíveis aos males alheios. São capazes de conviver com os males alheios sem nenhum tipo de sensibilidade, sem que o seu coração consiga sentir com o outro, captar o sofrimento do outro. Essas pessoas acabam achando que aquilo que o outro está passando é sempre muito fácil, é sempre muito simples. Mas há uma outra forma também de nos tornarmos insensíveis ao sofrimento dos outros. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque o cenário que nós estamos vivendo é de tantas notícias, de tanto sofrimento, que muitas pessoas têm entrado por esse caminho que eu vou falar agora, e é importante a gente refletir se a gente também não está fazendo isso. Leon Denis trouxe aqui que quando a gente ainda não passou certas experiências, quando a dor ainda não fez esse processo de germinação, de enraizamento, é comum que a gente não se sensibilize. Mas mesmo nós que já passamos por esse processo, por esse início de processo, já tem ali uma certa germinação, mas ainda vai ter muita coisa para caminhar. Ainda vai vir o caule, ainda vão vir as folhas. Mas como é que acontece que a gente fica insensível? Imaginemos um profissional de saúde, que ele começa a fazer estágio no hospital. É muito comum, eu já escutei muitas vezes esses relatos, que ele até pense em desistir. Que ele fala, nossa, eu não vou conseguir, é muito sofrimento, e no início ele quer salvar o mundo, ele quer salvar a maior quantidade de vidas possível, e ele fica indignado com as coisas que estão erradas, com o sistema, com o governo. Tem todo um idealismo que está ali. Não são todos, certamente, mas tem uma quantidade significativa de profissionais que nesse início estão ali muito tomados por esse desejo de salvar, de fazer a diferença, de desempenhar o seu papel da melhor forma possível. Agora imagina que essa pessoa já tem 2 anos nesse trabalho, convivendo com a perda, com a morte, com a desencarnação, se for de um ponto de vista espiritual, com a sua impotência, com aquele achar que ia conseguir e não conseguir, com a revolta dos familiares, com as dificuldades do sistema, com a escassez de recursos. Essa pessoa passa 2 anos chorando, sofrendo, se debatendo com tudo isso. Então, por um lado, existe o caminho da resignação, que é o caminho proposto por Leon Denis. Na resignação, nós não anestesiamos os sentimentos. Na resignação, seja a resignação nas nossas dores ou na observação da dor do outro, como no exemplo que estamos citando, eu continuo me colocando no lugar do outro. Eu continuo sensível à minha dor e à dor do outro. Os meus receptores de dor do ponto de vista emocional, sentimental, continuam recebendo. Então, essa pessoa vai chegar no seu local de trabalho e ela ainda vai se sensibilizar, mas ela vai encontrar motivos, condições, ela vai, do ponto de vista racional, tentar conduzir as coisas. Então, se é uma pessoa espírita, diante de todas as impotências, que tipo de raciocínio confortador essa pessoa poderá construir? De que, apesar de todo o desamparo material, certamente há ali um amparo espiritual. Ela poderá buscar em si não apenas as ferramentas materiais, mas buscar na oração o fortalecimento para cumprir o seu trabalho, sem desistir, sem esmorecer, aceitando que alguns dias ela vai sim chorar, vai sim se desesperar, em outros dias ela estará mais esperançosa, estará mais fortificada. Que esses altos e baixos fazem parte, mas que há um trabalho ali que ela precisa desempenhar. O papel dela ali é importante não para mudar toda a realidade, mas para fazer ali o que está ao alcance dela fazer. Então, nesse processo, a dor vai desempenhar um papel dentro dessa pessoa, de que ela não é capaz de tudo, de que existem limites,
de que por melhor que ela tenha sido como estudante, ela não vai conseguir dar conta de tudo, de que é necessário estudar, se aperfeiçoar, melhorar as suas técnicas, buscar outros recursos, como as pessoas, por exemplo, que desenvolveram os cuidados paliativos, a escuta diante das pessoas que estão já em processo de desencarnação. Tudo isso foi uma provocação da dor. Então, diante da impotência, existem pessoas que criam recursos, criam ferramentas, criam cuidados, criam medicações para lidar. Se essa pessoa, ao invés desse caminho da resignação, escolhe o outro caminho, que é o da anestesia, que é um caminho que a gente gosta muito de tomar, então sabe o que acontece com esse profissional? Ele passa a lidar com aqueles seres humanos como se fossem coisas. Ah, então, ó, esse aqui já foi. Esse aqui não tem mais nada para fazer por esse. Ó, aquele ali, número tal, aquele ali, nem vou visitar hoje. Os próprios cuidados éticos, os próprios juramentos profissionais vão ficando em segundo plano. Porque por não saber lidar com essa dor, com a impotência, com as perdas, com os sofrimentos, a pessoa passa a não se compadecer, a não sentir que aquele ali poderia ser um familiar seu, poderia ser a sua mãe. Passam a ser números. E ela não vai dormir com um conflito na cabeça, porque ela está anestesiada. Naquele momento ela não está sentindo. E eu já conversei diretamente com pessoas que estão assim. E você percebe nitidamente como há uma total anestesia. Ela nem sofre quando alguém vem a falecer, como ela também não vibra quando alguém é curado, porque ela está realmente anestesiada. Então, caminhando já para o final da nossa fala, nós gostaríamos de deixar ainda como um exemplo dessa resignação, daquela pessoa que sente, que não anestesia, mas que permite que a dor, que essa professora que a gente tem tanta dificuldade de aceitar, desempenhe o seu papel, que é o próprio Leon Denis. Quando ele fala para a gente dessa resignação nas adversidades, nas dificuldades, nas dores, quando ele fala, inclusive, em dado momento do texto, de uma das maiores dores que ele considera, que é o afastamento, a perda, digamos assim, que a gente sabe que não é perda, da própria mãe. Ele considera que isso é uma das maiores dores existentes. Ele está falando dele, da sua própria dor. Ele está nos dizendo que mesmo sendo um ser tão grandioso, um espírito iluminado, que veio à Terra com essa tarefa grandiosa de dar continuidade de forma magistral ao estudo, à filosofia espírita, de trazer para a gente ilustrações, coisas escritas de forma tão poética sobre a grandiosidade do universo, da natureza, de Deus. Em nenhum momento ele esteve insensível às dores que o visitaram. Pelo contrário, ele aproveitou essas oportunidades para desenvolver aspectos internos. Ele aproveitou essas oportunidades para engrandecer-se ainda mais. Já caminhando para o final da sua trajetória, a gente tem aqui notícias em uma das biografias sobre ele, nesse caso de um dos seus amigos, o Gaston, e é relatado que até o último minuto, quando ele já não enxergava, quando ele já tinha passado por uma pneumonia, tossia, mal conseguia falar, ele se encontrava ali resignadamente, com aquelas dores, mas sem reclamar, com aquelas dores, mas tentando concluir os trabalhos que ele havia começado naquela oportunidade. Pela certeza, pela convicção plena de que aquilo que ele estava começando não se perderia, de que no último minuto da presente existência nós poderemos começar a descobrir, aprender coisas novas. É sempre tempo de começar, porque em verdade estamos numa caminhada e nós retornaremos para dar continuidade a essa caminhada, para continuar aprendendo aquilo que não deu tempo de aprender em dada existência, para continuar purificando aquilo que não deu tempo de purificar em dada existência. Então, que nós possamos, com Leon Denis, nos resignar, mas sem nos anestesiar. A gente precisa sentir as dores que a vida nos convida a sentir. Se existem pessoas agora
doentes no nosso país, desencarnando tantas pessoas diariamente, é necessário que a gente sinta essa dor, mas não com desesperança ou com desespero, não com revolta, mas compadecendo-nos, nos colocando no lugar daqueles corações maternos, daqueles corações filiais, dessas pessoas que estão trabalhando incansavelmente. Porque é só quando eu me coloco no lugar, quando eu sinto que eu percebo, por exemplo, a importância de fazer a minha parte, a importância de ficar em casa, por perceber que se é desafiador conviver com os meus, trabalhar, cozinhar, fazer tudo dentro de casa, quão mais desafiador é estar no campo de frente dessa batalha. E por respeito a essas dores, por ser capaz de sentir junto com eles, é que eu serei capaz também de fazer a minha parte, que parece tão pequena quando comparado a tantos outros desafios que amigos nossos passam agora nessa experiência coletiva aqui na Terra. Muito obrigada a todos, muito obrigada por essa oportunidade, fiquem com Deus.